Boa noite. Hoje, 5 de setembro de 2022, nossa primeira aula dessa turma. Agradeço a presença de todos e nós vamos começar com Eckhart Tolle, que é um místico contemporâneo. É esse aí da foto. Tá? Eckhart Tolle ficou muito famoso com um livro chamado O Poder do Agora. Teve destaque internacional. Ele é um dos grandes místicos da atualidade. Tá? Interessa para a gente começar com ele, porque ele explica para a gente o que é que as coisas não dão certo. Nós queremos uma vida espiritual, tudo bem, isso a gente já está no caminho. Mas por que as coisas não dão certo? Por que a gente decai tanto? Por que a gente sofre? Então, primeiro nós vamos ver um pouco da psicologia que está por trás disso tudo, para depois entrar propriamente na vida mística mesmo. Tá? São mais os textos do Joel Goldsmith. Mas, na verdade, eles dialogam o tempo todo. Eckhart Tolle foi um grande leitor do Joel Goldsmith, então está totalmente dentro do contexto. Tá bom? Vamos lá. Opa! Muito bem, então vamos começar. Os resíduos de dor deixados para trás por uma forte emoção negativa que não foi totalmente encarada, aceita e depois abandonada, juntam-se, formando um campo energético que vive dentro das próprias células do nosso corpo. Bom, muito bem. Então, o que se passa aqui é o seguinte: ele começa explicando que todas as dores mal resolvidas ou não resolvidas vão se acumulando. Tá? É mais ou menos o que os psicólogos chamam de complexo. Porque uma coisa vai somando com a outra, vai somando com a outra, e vai se tornando uma coisa complexa e relativamente autônoma. Tá? E começa a sabotar a gente. O que o Eckhart Tolle não fala, e é muito interessante, é que normalmente essas dores acumuladas, elas vão retornando e sabotando a gente em forma de repetição de padrão. Tá? Então parece um disco quebrado. É sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo padrão se repetindo, se repetindo, se repetindo. Na verdade, são a experiência da dor mal resolvida. Tá? Então, vamos adiante. Ele diz, eu esqueci de criticar isso, ele diz que a dor abandonada junta-se formando um campo energético que vive dentro das próprias células do nosso corpo. Eu não acredito nisso, nem acredito que alguém possa afirmar isso. Como? Que as emoções vivem dentro da própria célula do corpo. Não tem fundamento essa afirmação. Mas não vem ao caso. Vamos falar da dor mesmo. Tá? Ele diz que essas dores não são só da infância. Tá? São também, vão acrescentando coisas que vão entrando na adolescência, na vida adulta, muitas delas criadas pela voz do ego e muitas delas pelo padrão de repetição. Bom, criadas pela voz do ego, já vou comentar já. É a dor emocional que nos acompanha inevitavelmente quando uma falsa noção de identidade constitui a base da nossa vida. Então, vamos lá. Ele diz que a dor é gerada pela voz do ego. Depois ele diz que a dor é gerada pela falsa noção de identidade. Olha, nós já estamos na terceira apostila na turma de terça e desde o começo eu digo e continuo mantendo. Entenda o corpo de dor, o ego e a falsa identidade como uma coisa só. Pode não ser uma coisa só, mas pode entender como uma coisa só, que vai simplificar muito, muito mesmo, e vai dar certinho, não vai ter prejuízo nenhum do entendimento das coisas. Tá?
ele chama de corpo de dor. Eu não gosto muito da ideia que é um corpo, e não é um corpo. Tá? Curiosamente, uma amiga minha chamou de campo de dor. Achei aquilo interessantíssimo. E aí hoje, conversando com o Eliselto, ele também chamou de campo de dor. Eu falei, poxa, as pessoas falam campo de dor e não corpo. E é uma ideia mais interessante, tá? Campo de dor. Sugere algo bem melhor do que um corpo, que não tem forma. Tá? Bem, de qualquer maneira, o que a gente precisa focalizar é o seguinte: as dores se acumulam. Tá? Vão se acumulando a vida inteira. Muitas delas com padrão de repetição. Tudo bem. E aí, logo em seguida, aí ele ainda vai falar do ego, da noção de falsa identidade. O que é a falsa identidade? Nós passamos a vida construindo uma identidade. Então, nós precisamos de um título de doutor, de um mestrado, de um doutorado, nós precisamos de um título. Alguém que você se apaixona vai perguntar o que é que você faz. Se você disser que não faz nada, o amor acaba. Né? Então, você está sempre se definindo. Né? Sabe com quem está falando. Você está sempre se valendo de uma construção. E quando você tem uma construção meio fraca, você sempre procura uma tribo para se identificar. Tá? E muitas dessas tribos levantam bandeiras combativas. Né? Então, racismo, feminismo, gaysismo e outros ismos. Isso quer dizer que o corpo de dor, ele é tão irracional que ele deixa você vulnerável a ser manipulado por outros movimentos que são próprios também do corpo de dor, também são gerados pelo corpo de dor. Só que você, na condição de revoltado, de indignado e de vítima, você se torna altamente manipulável. Então, ser vítima é uma falsa construção da identidade. Então, uma coisa é a dor, eu prefiro chamar de sofrimento. Tá? Sofrimento real. A outra coisa é o drama que você faz em cima. Tá? O drama é um horror. O sofrimento é o respeito. O drama é manipulação. Para manipular os outros, para chamar atenção. O drama é o problema. O drama faz parte da falsa identidade. Tá? Chantagens, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa estar muito alerta, porque o jogo do campo de dor é tão perverso. Aqueles que manipulam também fazem isso pelo corpo de dor. O corpo de dor ele é realmente perverso. Né? E você, na condição de vítima, você é altamente manipulável. Tudo isso é corpo de dor. Tá? Então, se nós somos infelizes, é por causa do corpo de dor. Agora eu vou dar uns exemplos do corpo de dor. Eu tinha um amigo que fazia entrevista em centro espírita. Essas entrevistas que hoje se chamam atendimento fraterno. Antigamente era para desobsessão. Aí um dia chegou uma senhora para ele e aí ela sentou e começou a xingar. Ah, aquele cachorro, ele não vale nada, ele não presta, ele me abandonou e não parava mais. Aí esse meu amigo teve um insight e pergunta para ela: minha senhora, há quanto tempo foi isso? Ela se calou, desconcertada, respirou e aí respondeu para ele: 40 anos. Isso é corpo de dor. Quer dizer, ela passou 40 anos remoendo aquilo. Sentou para fazer o drama, porque tinha alguém para ouvir, tinha plateia. Né? 40 anos. Claro, o cristão vai dizer que está faltando experiência do perdão. Claro, tudo bem. Mas veja bem, o perdão é necessário para ela, não para o cara.
O cara viajou, formou outra família, morreu, e não está nem aí com o perdão dela. Quem precisa do perdão é ela a se libertar da experiência da dor. Mas ela não se liberta. Ela cultiva, ela rega, né, a dor durante 40 anos, né? E se empolga, tem até um certo prazer, entendeu? De contar e se queixar. Então, isso é corpo de dor. Tá bom? Eu tinha um outro exemplo, agora me escapou, depois eu lembro. Então, sim, lembrei. Eu dava uma meditação aqui em Salvador, na igreja de São Lázaro. Deixaram eu dar uma meditação lá. E eu expunha um texto pequeno, como esses nossos, depois botava música, cada um olhava para dentro, no final a gente fazia umas preces. Estávamos numa igreja. E num desses dias, na hora que eu terminei o texto e vou colocar a música, uma senhorinha me pergunta assim: posso fazer uma pergunta? A cara do corpo de dor. Falei, pode. Você pode. Aí ela me perguntou assim: por que é que eu choro toda noite? Eu olhei assim e falei assim: olha, você me desculpe a resposta que eu vou dar, mas é porque você gosta. Aí ela ficou chocadíssima. E como foi um pouco chocante, para não ficar agressivo, eu tive que explicar, né? Na mesma hora, morder e assoprar. Eu falei, calma, eu estou dizendo isso para você, mas todos nós fazemos isso. Eu faço isso. Tá? Nós fazemos isso para chamar a atenção, né? De pais, de filhos, de esposa, de esposo, né? E no caso dela era de filhos, né? Porque ela tinha uma rejeição muito forte pelos filhos. E não era fantasiosa não, porque eu conhecia o caso. Ela ficou meio chocada, mas aí todo o grupo assimilou bem. Quer dizer, eu mordi, mas depois assoprei bem. Todo mundo assimilou bem. Essa mulher, 3 meses depois, ela falou assim, olha, graças a essas meditações, eu não sou mais a mesma pessoa. Não tenho mais os mesmos pensamentos, né? Não ajo mais da mesma forma. Aí eu me senti assim, muito gratificado. Tá? Mas isso é o exemplo do corpo de dor. Né? Então, adiante, ele vai dizer que o corpo de dor não é só individual, é coletivo também. Então, nós temos, por exemplo, o corpo de dor dos judeus. Quando eu era jovem, eu ficava meio chocado que eles passavam a dor de geração para geração. Né? Eu achava aquilo horrível, embora eu achasse que era justificável, né? Porque foram fatos. Né? Foram fatos. E hoje, bem mais maduro, não só eu compreendo, como eu sei hoje que as coisas podem sair de controle a qualquer minuto. Pode acontecer novamente a qualquer hora. Tá? Porque o corpo de dor é fundamentalmente irracional. Você não pode contar com o progresso da civilização, não progrediu nada. Moralmente, não houve progresso nenhum. Né? Desde que se deu um código de alta moral, já vão 2000 anos e a gente não aprendeu nada. Então, pelo mecanismo de corpo de dor mesmo, a irracionalidade pode tomar conta a qualquer hora. Tá? Então, o corpo de dor dos judeus foram escravos várias vezes. A experiência da escravidão, o corpo de dor gera um corpo de dor. Tá? Depois vai gerar movimentos, bandeiras, como eu falei, muita manipulação, que inclusive desvia
do assunto principal. Então, a nossa sociedade hoje é totalmente construída em cima do corpo de dor, que nem a gente estava falando. Tá? Totalmente construída em cima do corpo de dor. Obviamente, isso não pode ir para algum lugar bom, né? O que parece mesmo é que nós somos uma civilização em decadência, porque o que pode dissolver o corpo de dor é consciência, é espiritualidade. E individualmente nós estamos num momento forte de despertar, mas coletivamente nós estamos vivendo um momento assim de ideologias, nações inteiras sem Deus. Sem Deus, portanto, sem esperança. Não pode dar em boa coisa. Tá? Então nós estamos realmente num momento crítico da humanidade por causa do campo de dor mesmo. A coisa está se tornando global, né? Se tornando muito envolvente e bastante globalizada. Então, às vezes, eu vejo alguns problemas, né, da nossa política e, de repente, que eu não quero comentar, porque num trabalho espiritual não se toma partido, mas, de repente, eu vejo que não é só a minha realidade, Brasil, é o mundo. É o mundo. Qualquer queixa que eu tiver, de qualquer lado, não importa, o movimento é coletivo, não é localizado. Tá bom? Então, isso é o corpo de dor. Então, hoje nós temos um confronto muito forte com o corpo de dor. Vamos adiante um pouquinho. Vocês vão ver onde eu quero chegar com o campo de dor já já. Tá? Bom, esse texto eu já falei, ele diz que pode ser coletivo e que a gente vê muito corpo de dor nas notícias, nos dramas, nas relações. Identificação com o corpo de dor. Observe a resistência que tem dentro de si próprio. Observe o apego que tem à dor. Fique muito atento. Observe o prazer peculiar que lhe advém de se sentir infeliz. Observe a compulsão para falar do assunto ou para pensar nele. A resistência cessará se você a tornar consciente. Poderá então voltar a sua atenção para o corpo de dor, estar presente como testemunha e dar assim início à sua transformação. Só você o pode fazer. Ninguém mais o pode fazer por si. Então, ele diz, nós temos apego à dor. Nós não queremos largar a dor. Ela faz parte da nossa identidade. Ela faz parte das nossas chantagens. Tá? Então, ele diz também que nós temos uma compulsão a falar nela, da dor. Né? Pode ser não tão óbvio em nós aqui, mas eu tenho certeza que todos nós conhecemos aquelas pessoas que no telefone só falam de doença. É um verdadeiro horror disso. E volta e meia eu vejo pessoas no telefone e eu de fora só observando. É terrível. É uma compulsão. Tá? Uma compulsão. E nós mesmos, vou dar um exemplo pessoal. Um exemplo pessoal de quem estuda, está acostumado, né? Conduz um trabalho com espiritualidade, uma relativa consciência, relativa, que sou eu. Então, tudo bem. Aí eu vou dormir. Vou dormir, ótimo. A noite está ótima, está tranquila. Lá pelas tantas, eu acordo, né? E vem a hora do xixi. Vou no banheiro, volto para a cama. Quando eu volto para a cama, em 1980, tal pessoa me fez isso. Como? Por que isso agora? 1980? O que é isso? Esse porque isso é o observador.
É a única cura que existe no corpo de dor é observar. Então, por ter algum treino, eu consegui perceber. Então, por que isso agora? 1980, o que isso tem a ver? Por que isso agora? Mas, num primeiro momento, eu caí na hipnose. Né? No primeiro momento, eu deito e começo. Em 1980, tal pessoa me fez isso. Quer dizer, a mente foi buscar dor lá no passado. Esse é o mecanismo da dor. Por isso que eu falei em disco quebrado. Normalmente, ela vai buscar dor lá no passado, que nem a mulher dos 40 anos, lá do marido traído. Vai buscar no passado. Então, revive. Quando você se distrai, a dor entra. A mente vai para o passado e a dor entra. Por isso que se fala orai e vigiai. Porque na hora que você se distrai, entra a dor. Mesma coisa você está no trânsito. Aí você diz assim, fulana me traiu. Eu perdoo. Eu perdoo. Faz um decreto lá da chama violeta lá, eu perdoo. Aí, no primeiro semáforo, a primeira fechada que alguém te der no trânsito, você se distrai e quando você se dá conta, aquela FDP me fez isso. Fala, pô, você não tinha perdoado? Mas você só percebe se você tiver um grau de observação. Tá? O Eckhart Tolle vai propor daqui a pouco para a gente que a única, precisa de uma posição terapêutica. A única cura que existe para isso é a observação de si mesmo. Tá? Então, primeiro de tudo, ele vai insistir no assunto, mas nesse primeiro texto ele só introduziu. Ele falou, observe, veja como é compulsivo, veja como você gosta, quer dizer, gosta, você não quer abrir mão da dor. Por chamar atenção, por chantagem, né? Por motivos diversos, mas você não abre mão da dor. Você fica 40 anos remoendo aquilo. E aí? Tá? Aquilo já não é mais importante, a pessoa já morreu e você continua naquilo. Então, ele chamou a atenção pela primeira vez e ele disse uma coisa muito importante. Só você pode fazê-lo. Dissolver o corpo de dor através da observação. Então, não sei quantos de análise, isso não resolve. Só você pode fazê-lo, foi o que ele colocou. Vamos adiante. Esse aqui também já foi. Mais sobre o corpo de dor. O que acontece se a gente se tornar suficientemente consciente e rompermos a nossa identificação com o corpo de dor? Como eu falei, né? A pessoa me fez aquilo. Por que isso agora? Quer dizer, cortei a identificação. Tá? Então, essa identificação é a inconsciência que o cria. Falta de consciência. Tá? Mas a consciência transmuta isso em si própria. Opa, o que é isso? Eu agora consigo perceber isso. Então você transforma em consciência. Paulo, o apóstolo, exprimiu magnificamente esse princípio universal. Paulo diz assim, tudo é revelado quando exposto à luz. E tudo o que for exposto à luz tornar-se-á luz. Olha, é o seguinte, não há uma coisa propriamente chamada de escuridão. Se você acender uma luz, não existe uma coisa chamada escuridão que vai fugir do ambiente, se esconder debaixo da mesa, ela simplesmente se desfaz. Tá? Não é uma entidade, não tem uma realidade própria. Então, na presença de luz, simplesmente se desfaz, porque não era nada. Tá? Então, ele sugere isso em relação à consciência.
Então é isso que o Paulo Apóstolo está dizendo. Se expor à luz, torna-se luz. Então, o fato de observar é a questão terapêutica do corpo de dor. É a posição de observador. Portanto, eu vou propor para nós aqui, hoje, o nosso primeiro exercício, lição de casa. Eu não cobro, viu? Faz quem quer. Observar o corpo de dor. Como muitas vezes é difícil de observar o corpo de dor próprio, então observar o corpo de dor do outro, dos outros. Tá? Agora, quando observar o corpo de dor, repare como as pessoas tomadas pelo corpo de dor, como elas são irracionais. Repare. Repare, observe, para que depois você consiga observar o seu próprio corpo de dor. As lembranças que vêm da infância, involuntariamente, que você nem percebe, você vê se está pensando naquilo. Tá? Mas observe as pessoas. Observem como elas perdem não só a calma, elas perdem qualquer consciência, elas se tornam irracionais. Repare. Então, esse é o nosso exercício desta semana. Tá? Reparar o corpo de dor. Simplesmente reparar. Só isso. No primeiro momento. Esse é o exercício. É estudar e reparar, reconhecer o corpo de dor. De preferência, reconhecer em si mesmo o que é mais difícil. Tá? Mas, se possível, reconheça o corpo de dor. Treine-se em olhar, ver, perceber. Esse é o nosso exercício. Bom, da mesma maneira que não se pode lutar contra as trevas, também não se pode lutar contra o corpo de dor. Na verdade, lutar contra o que não existe. Entendeu? Então, quanto mais se você luta, você reconhece a coisa como uma realidade, como um adversário. Quando, na verdade, não é. É uma coisa a se desfazer na luz da consciência. Então, se você luta, você entra em mais conflito ainda. Então, ele diz, basta examiná-lo. Examiná-lo significa aceitá-lo como parte do que é neste momento. Não é aceitar a minha dor. Aceitar o que está acontecendo, não reagir, não lutar e simplesmente observar. É isso. Tá? E ele diz que a dor é como ela age como se fosse autônoma, né? Por causa da identificação da mente, da falsa identidade. Mas tudo bem, isso aí não é problema. O problema é que você precisa enxergar. Porque tudo isso é como se fosse uma hipnose, entendeu? Aí ele pergunta, por que você acha que a nossa civilização se tornou tão destrutiva, ameaçando a própria vida? Né? Mas até as forças que destroem a vida costumam ser a energia da vida. Quer dizer, é o corpo de dor, né, se manifestando. E a gente tem que deixar acontecer e observar, porque é uma hipnose. Daí ele diz, o mais importante, quando deixar de se identificar com ele, com o corpo de dor, e tornar-se o observador, ainda assim o corpo de dor ainda continuará a funcionar por algum tempo. E tentará levá-lo a identificar-se novamente com ele. Tá? Então, não é porque você começou a observar que o corpo de dor vai sumir. Não. Leva um tempo a dissolver. Tá? Foi acumulada muita coisa, muitas camadas, muita dor, muita coisa da infância, da adolescência, muita repetição. Então não se dissolve tudo de uma vez só porque você está observando. É aos poucos. Então você observa, você dissolve ele momentaneamente. Mas ele diz que é como uma roda de fiar. Você dá um impulso, a roda está girando, girando, girando. Quando você para de dar um impulso, até ela parar, ela ainda roda mais um pouco. Tá? Então, esse é o exemplo que ele dá. E o corpo de dor, também, uma vez que ele está sendo dissolvido, ele, assim, bem perverso, também pode sabotar você. Então, pode provocar mal-estar, dores, né?
Mas ele fala, continue presente, continue consciente, seja o guardião sempre alerta do seu espaço interior. Você precisa estar suficientemente presente para poder observar, né, o corpo de dor. Então, se você fizer isso, ele vai parar de controlar o seu pensamento. Mente, ego, corpo de dor, falsa identidade, pode entender como uma coisa só. E se o seu pensamento, ele vai lá no passado buscador, se ele se alinhar com a energia do corpo de dor, você volta a se identificar com ele, volta a alimentar com seus pensamentos. Os pensamentos do corpo de dor é um círculo vicioso. Então você tem que estar consciente. Agora, eu vou dar mais uma palavrinha aqui, peraí. Então, vamos também encarar o corpo de dor de uma forma terapêutica. Ele já sugeriu isso. Nós temos que, primeiro, como eu sugeri no exercício, identificar o corpo de dor. O Jung, ele diz que o espelho de si mesmo é turvo. Então, alguns de nós podemos ter mais dificuldade em ver o próprio corpo de dor, mas os outros a gente vê com facilidade. Então, primeiro vamos identificar, vamos ver, vamos conhecer como é que ele se manifesta. Depois a gente observa o nosso corpo de dor. E conforme você vai observando, o que é exposto à luz torna-se luz. Então a atitude terapêutica é basicamente observar. Certo? É a observação que vai dissolver a escuridão. A escuridão não tem para onde correr, ela não é uma entidade que se esconde, ela simplesmente se desfaz. O corpo de dor vai acontecer a mesma coisa. Nós estamos vivendo uma ilusão. Tá? Então, vai acontecer a mesma coisa. A atitude terapêutica é a observação. Por que eu estou falando isso? Porque em todas as 3 turmas, as pessoas compararam o corpo de dor com a sombra. Todas as 3. Todas as turmas acontece isso. E a comparação procede. Tudo bem, procede. Em si, nós estamos falando da mesma coisa. Eu não gosto. Mas eu não gosto, não é por causa da abordagem da sombra. Eu não gosto por causa da proposta terapêutica que se faz para resolver o problema. Então, normalmente, esse pessoal da sombra aí fala em integrar a sombra à personalidade. Tá? E nós dizemos, não, isso é ilusão. Isso deve ser dissolvido à luz da consciência. Então, o procedimento terapêutico não é alguns anos de análise. O procedimento terapêutico é desenvolver uma postura de observador. Tá? Jean? Sim. Me permite uma pergunta, agora você me confundiu. Ah. Agora você me confundiu, quer dizer que não é para integrar não, a como é que sombra? vai entregar uma coisa que é ilusão? Eu não acredito em análise, sinceramente, falando. Eu não acredito em análise. As pessoas que eu conheci que fizeram anos de análise, eu não vi resultado nenhum. É pior que é verdade. Eu fiz 2 anos, pelo menos, e fiquei na mesma. Agora, a consciência observando a questão, ela dissolve a questão. A gente vai começando a perceber comportamento. Falo por mim mesmo. Né? Nosso colega aqui hoje me disse, agora eu consigo perceber isso. Frase fundamental. 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 É a essência do que nós estamos tratando aqui. Então, agora eu consigo perceber isso. Então você nunca mais vai ser igual. É verdade. Então, a terapia verdadeira desenvolveu o grau de consciência, que é o nosso discurso místico, que é o discurso do Eckhart Tolle. Nossa, então não tem nada a ver isso de integrar, trazer a sombra para a luz. Bom, se trouxer para a luz, dissolve, né? Dissolve, exatamente. O Jung usava muito esse termo, só que eu li bastante do Jung. Eu acho que ele foi terrivelmente mal interpretado. Ele falava de integração da personalidade.
do eu. Ah, sim. E aí as pessoas acham que é juntar os pedaços. Não é isso. Não é isso. É o eu verdadeiro. Não é juntar ilusão mais ilusão mais ilusão igual ao eu verdadeiro. Não é isso. Mas eu acho que as pessoas entenderam errado, tá? É... E eu andei pesquisando umas coisas do Jung, porque eu queria escrever um texto sobre contos de fada, e não veio ao caso, que eu vou botar no grupo de meditação aí mais para frente. Eu fiquei horrorizado com as coisas que eu li de gente com doutorado e não sei o quê. Horrorizado, eles não entendem nada, é um horror. Enfim. Agora, o que é que está se propondo aqui como terapia para a questão da dor, né? Que é a linha do Eckhart Tolle e é também a do Joe Goldsmith. Consciência. Então a abordagem é espiritual, porque a consciência, na verdade, é Deus. Claro, o observador ainda não é Deus. Porque esse observador, você ainda fala, eu estou observando meu corpo de dor, tudo bem, mas você ainda está falando, eu, Giancarlo, ainda estou observando o corpo de dor. Não é o eu sou divino, ainda sou eu. Tá? Então, não, esse eu observador ainda não é Deus. Mas esse eu observador começou a não se identificar com o corpo de dor. Esse eu observador começou a não se identificar com uma falsa identidade. Ele começa a perceber. Oh, meu título de doutor, meu isso, meu aquilo. Ele começa a perceber que aquilo ali não preenche. Como eu disse na aula inaugural, na semana passada, como é que a gente começa a nossa vida espiritual? Quando a gente começa a se desiludir. Isso não me preenche mais. O título de doutorado, o carro maior, né? Começa a não preencher. E aí? Né? Então aí começa a nossa caminhada. Então, consciência. Consciência. Não é fácil. Não é fácil. Hoje mesmo eu já larguei o corpo de dor deixando gritar aqui. Escorregou. Só que depois eu me toquei, entendeu? Mas aí eu já tinha feito. Aí o que seu colega falou ali. Agora eu consigo perceber isso. E que nós conversamos outro dia também. Cada vez que eu percebo, eu venci um passo. Então a gente fala coisas horríveis, a gente agride pessoas, mas cada vez que a gente consegue perceber, a gente avançou. É verdade. Bem, a gente errou, mas se você conseguiu perceber o erro, você avançou um passo. É isso mesmo. Cada vez mais consciente. Então aquele erro, igual, não mais. Vem a outra. Eu também fazia uns atendimentos aqui, eu fiquei famoso assim como uma pessoa grossa. Por quê? Porque as pessoas me traziam um problema e eu ouvia e atendia com a maior paciência do mundo. Daqui a pouco, vem uma semana, a pessoa vem com a mesma conversa. Aí eu perco a paciência. Ah, esse problema nós já discutimos. Me traga um novo, por favor. Esse aí já foi. Mas não é verdade. Mas elas querem repetir 30 vezes, que nem a mulher. Isso é o corpo de dor. Sim, é que nem a mulher dos 40 anos. Ah, entendeu? tá. Uhum. A traição dos 40 anos remoendo. Pô, não quero ouvir isso. Né? Me traga um problema novo. Esse aí já tratamos. Então, obrigada. Grau de consciência. Grau de consciência. Nós temos que aumentar o nosso grau de consciência. Agora, não é a martelada, não. Vamos, né, um passo de cada vez. Então, observa primeiro o corpo de dor das pessoas. Tá? Você presenciar uma discussão, observe como ela vai ficando irracional. Observe. Depois observe a você mesmo, suas dores da infância, tudo mais. Comece a observar. Observe pessoas brigando. Por exemplo, um casal. Começa a brigar por uma escova de dente. As discussões bem besta do dia a dia mesmo.
a escova de dente, a escova de dente. De repente, no meio da discussão, a pessoa levanta e fala assim, mas você em tal ano me fez isso. É que tinha a ver com escova de dente. Por quê? Porque o gatilho ativou quem? O corpo de dor. Tá? Então acontece muito disso. Tá bom? É verdade. Obrigada, Jean. Obrigada mesmo, hein? Então tá. Isso é corpo de dor. Isso é corpo de dor. Então ele está sempre ativo e nós vamos ter que trabalhar isso. Porque quando a gente for entrar em textos bonitos, espirituais, como aquele da apresentação da semana passada, nós temos que ter isso mais ou menos resolvido. Resolvido totalmente, enquanto a gente tiver um pé no humano, não vai resolver totalmente. Mas a gente precisa ter mais ou menos, um pouco mais de consciência para a gente conseguir trabalhar a vida mística. Senão não dá, senão a gente vai ficar só no nível da dor. Tá? E drama, fazendo drama, tudo bem? Então, Ô, Jean, me tira uma dúvida aqui, cara. Tá conseguindo me ouvir? Sim, claro, pode falar. Tá, em relação aí o campo, o corpo de dor, nós percebemos alguns entraves na nossa vida, seja na questão amorosa, financeira, principalmente. Quando a gente percebe esses entraves, a gente deixa vir à tona ou a gente pode ir buscar isso? Tipo, vai fazer um relaxamento e no passado buscar, que é aquela que as pessoas falam que é tipo uma terapia de vida passada. Agora entendi. Agora que eu entendi, já com a pergunta é meio difícil. Tá? Bom, primeiro, quando a coisa vem, eu acho que o melhor de tudo o Eckhart Tolle fala muito disso, a não resistência. Jesus fala isso também, não resistência. Então, se a coisa vier, o melhor é deixar vir, mas observando. E nem eu falei, na hora do dormir, eu volto para a cama, ai, minha nossa, opa, mas o que é isso? Por que isso? Não lutei contra, eu só comecei a perceber. Então, esse é o procedimento mais saudável, mais natural. Tá? Não sou muito a favor de buscar. Porém, em casos tão graves e tão severos, que aí eu acho válido. A questão da regressão. Né? Eu falei para as pessoas que me conhecem, eu nunca vou fazer uma regressão. Eu não vejo a menor utilidade, o menor sentido, não tenho curiosidade, sei que vou achar um monte de coisa que não presta e que não vai me contribuir em nada nisso. Porém, tem pessoas que têm traumas tão profundos que podem sim achar uma resposta numa terapia de regressão. Então, sem radicalismos, cada caso é um caso. Tá? Agora, conseguimos fazer isso nós mesmos, por nós mesmos? Ou não é aconselhável? Consegue, mas acho que não. Por enquanto, não. Por enquanto, só observe. Porque quanto maior o grau de observação, mais longe, mais fundo você vai conseguir. Até porque o corpo de dor, muito sacana para falar o nome certo, quando ele percebe que ele não está agradando na superfície, ele começa a pegar mais fundo. Então ele vai trazer. Ele vai trazer. Eu notei isso. Vem os problemas, alguns entraves menores, só que a coisa vai ficando mais pesada. Algumas coisas mais simples você consegue achar ali o fio da meada e dissolver. Né? Alguns outros parece que se escondem mesmo. E dá vontade de você ir buscar. Porque por mais que você se interiorize, se pergunte, as coisas às vezes não vêm. Então, não force nada. O que diz o Eckhart Tolle? Seja o guardião de si mesmo. Observe. E outra, ele falou aceitar como parte do que é. Né? Ou seja, sem lutar.
Se você quiser ir certo. buscar, você está na condição de adversário. Simplesmente deixa. E eles causam entraves? Causam. Um bloqueio financeiro seu pode não parecer nada a ver? Tem. Sim. Bom, é uma questão muito delicada, porque para dar um exemplo disso, eu tenho que mexer no meu corpo de dor. Mas faz parte do jogo. Então, vamos lá. O corpo de dor financeiro. Tá? Muito bem. Durante muitos anos, agora está ficando um pouco melhor. Durante muitos anos eu tive muita dificuldade, né? Porque vários motivos. Primeiro, uma vocação não se definia. É a vocação para ser padre. Mas em São Paulo eu ia ser vítima de bullying. Tá? Ia ser horrível. Desliga seu telefone só um pouquinho, mas pode ligar a hora que você quiser, mas só para não ficar ruído. Tá? E então eu tinha muita dificuldade, mas eu nunca fui vagabundo. Eu trabalhava tal e tudo mais, mas eu tinha muito problema com isso. Mais tarde foi tudo ficando mais difícil, tá? E eu comecei, meu pai morreu, eu comecei a ficar assim profundamente recalcado, porque eu era sustentado pela minha mãe, viúva. Isso para mim era a morte. Acontece, eu também não me desenvolvia financeiramente por causa da dominação da mãe. É corpo de dor mesmo. Tá? Corpo de dor mesmo. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, eu estava choramingando, fazendo drama, que é corpo de dor também. E aí, uma amiga minha olhou bem para minha cara e falou assim, olha, você para com isso, porque a sua mãe, hoje, e seu pai também, eles devem dar graças a Deus de você estar vivo. Porque você era para estar morto. E hoje, o único problema que você dá é dinheiro e pouco. Tá? Porque até os seus irmãos que nunca aprontaram na tua vida dão mais trabalho do que você. Eu aprontei. Nossa, eu barbarizei. Então, por isso que ela dizia, você era para estar morto. A mãe deve dar graças a Deus. É o mínimo, né? É o mínimo de trabalho que você dá, é isso. Aí eu comecei a ficar um pouco mais calmo. No entanto, com o passar dos anos, eu tive que sair de São Paulo. Eu tive que morar na Bahia. E no fundo, para me libertar. Né? Para me libertar da influência matriarcal. E olha, eu me dou muito bem com a minha mãe. Converso sempre no telefone, dia sim, dia não. Por que meu irmão só liga uma vez por mês, mora lá. Eu ligo dia sim, dia não. Não é problema, mas eu tinha que sair de lá. Eu precisava sair do campo de dor dela. Porque ela, por sua vez, deve ter sido massacrada pelo marido, pelos pais. Então ela queria mostrar poder na casa dela. Campo de dor. Tem que perdoar também, porque isso é gerado pela dor. Então, esse é um exemplo de bloqueio financeiro. Tá? É complicado. Aí eu tive que vir para cá, aí durante muitos anos a vida espiritual começou a florescer, porque em São Paulo não, porque em São Paulo é grande demais e você fica isolado em absolutamente tudo que você faz. Tá? Ou eu saía com os amigos para tomar cerveja, ou não rolava outra coisa. Ou eu ficava sozinho em casa. Eu detesto cerveja. Mas como todo jovem, eu achava que eu tinha que gostar. Isso é corpo de dor também. É tudo corpo de dor. Uma série de recalques incríveis. Eu falando dos meus, né? Mas também, que melhor exemplo posso dar para vocês do que os exemplos que me estão mais claros e mais próximos. É isso que é o corpo de dor mesmo. Bom, então, eu sugiro que você não faça força, não. Você já está num grau de consciência muito bom.
você já está se propondo a estudar, você já está num caminho mais espiritual. Então deixa vir naturalmente e só observa, que vai vir. Você só observa. Opa, que é isso? Gilda, também, da turma da terça, Gilda fala assim, eu tinha os problemas, hoje eu já vou vendo, opa, o corpo de dor está chegando. Ela parou de tomar alguns medicamentos lá dela, tal, ela falou, opa, o corpo de dor está chegando, e ela já começou a mudar, tá bom? Vamos embora, vamos mais um pouco. E agora está perto do fim. Passa rápido, viu? Os assuntos são fascinantes, a gente vai se empolgando. Vamos lá. Exemplo de corpo de dor. Eu nem preciso disso, pode ser eu mesmo, peraí. Ele dá um exemplo de corpo de dor que é o seguinte, um amigo dele foi rejeitado na infância, a mãe não ligava para ele. Então ele ansiava o amor da mãe, mas ao mesmo tempo ele odiava ela, né? Porque não tinha o amor. Aí ele cresceu, virou um conquistador Casanova, ganhava todas as mulheres, e aí, porque ele queria o amor das mulheres. Mas aí, quando a relação começava a ficar afetiva e começava a se aprofundar, aí disparava o gatilho do ódio. E aí ele detonava a relação e não deixava nada fluir. Para quê? Para ele continuar infeliz. Para ele continuar infeliz, para ele continuar conquistando, para ele continuar pisando, o orgulho de pisar e de se vingar da mãe. Tá? Então, quando a relação começava a ficar boa, ele pisava. Por quê? O corpo de dor não quer se libertar da dor. Ele quer continuar. Mas isso é a nível inconsciente, né? Pois é, mas é isso que nós estamos trabalhando. Nós precisamos trazer isso para a consciência. Uhum. Então, ele, o Tolle, está vendo de fora. Então, ele está falando, olha o exemplo de corpo de dor. O cara, bom, afinal de contas, era o quê? Profundamente infeliz. Ele não se deixava ser feliz. Quer dizer, ele até gostaria. Corpo de dor não deixava ele ser feliz. Tá? Então, esse é um exemplo que ele dá. Então, agora vamos lá. Orai e vigiai. Sempre que estamos presentes quando o corpo de dor surge, alguma energia emocional negativa é queimada, por assim dizer, né? E transmutada em presença. Ele tem que usar alguma imagem. Se torna presença, se torna consciência. O resto do corpo de dor, o resto tem ainda muita dor ali. Retira-se rapidamente e espera por uma oportunidade melhor para ressurgir. Ou seja, quando estivermos menos conscientes. Isso pode ser quando? Depois de beber uns copos, assistindo um filme violento, discutindo sobre a escova de dente, tá? Contando como você foi infeliz e foi traído para alguém, né? Então, a mínima emoção negativa, como irritação ou ansiedade, serve de entrada, pelo qual o corpo de dor pode ressurgir. Que nem diz o ditado popular, diabo adora entrar pela porta dos fundos. Tá? Então, por isso orar e vigiar. E quando você entra numa vibração um pouco mais negativa, cai a consciência, cai a vigilância, cai a presença, o corpo de dor entra. O corpo de dor, ele termina aqui, necessita da nossa inconsciência. Não tolera a luz da presença. Portanto, quanto mais presente você estiver, menos dor. Então, a terapêutica do corpo de dor é desenvolver a presença. E eu dei uma sugestão muito simples para a gente começar. Observe o corpo de dor das pessoas. Observe. Quando você começar a ver pessoas fora de controle, observe. Observe. Você vai falar, olha, o corpo de dor. E a pessoa não está percebendo. Ela está tomada, ela não está percebendo. Isso vai ser tranquilo, vocês vão fazer isso com a maior facilidade.
Tá? Bom, e para terminar, até onde dá, um texto que é meu, mas meu baseado nesses autores, tá bom? Olha, meditação contemplativa, a nossa meditação de 2, 3 minutos, é fazer uma pausa receptiva para ouvir Deus, mesmo que não se ouça nada. É um estado de receptividade. Mesmo que não haja palavras humanas, já que Deus não é objeto de conhecimento da mente. Mas é preciso esclarecer uma coisa. Não podemos procurar Deus como se fosse uma outra coisa, um objeto, uma coisa mesmo, fora ou distante. Ou até mesmo uma coisa dentro, distinta de nós, num dualismo tipo eu e Deus. Não é isso. Porque muitas vezes você vai ir no discurso de procurar Deus dentro, mas você procura como se fosse uma pessoinha lá dentro, uma outra coisa. Tá? Não tem uma pessoinha lá dentro. Tá? Então, é eu e Deus, mas não é isso. Então, como que a gente vai entender isso melhor? Deus é o Deus da vida. A vida está em mim. Eu estou vivo. Então eu sou a vida de Deus. A vida que está em mim é a vida de Deus. A vida que é Deus. Essa vida que é Deus, eu sou. Eu sou o nome de Deus. Eu sou, mas você também é. Ela é, ele é. A mesma vida, só existe uma vida. Ué? Assim, a nós mesmos que nós procuramos ouvir, não nossos egos, mas nosso eu verdadeiro, que é Deus. O eu verdadeiro é Deus, então a gente precisa... Ele é Deus, não eu, Giancarlo. Então, não há, na verdade, duas naturezas, uma verdadeira e uma falsa. Isso é o ponto de vista humano. O ego não tem consistência, não tem fundamento de verdade. É ilusão do ponto de vista de absoluto. Então, na verdade, tem eu sou, mas eu se manifesta como Giancarlo. Tá? E o ego, a vida, a falsa identidade é como uma imagem passando numa TV. Só que você se ilude e entra na TV. Não, nós estamos assistindo. Observador. Agora, Deus é o Deus da vida. Só que tudo que você conhece vida pela palavra eu. Esse é o nome de Deus. Ele deu para Moisés. E o nome que Jesus pronunciou para acalmar as águas revoltas. Eu sou. Isso eu explico outro dia que hoje não vai dar tempo. Eu estou vivo. Eu sou vida. Deus é o Deus da vida. Então, só para a gente sentir o gostinho da vida mística, esse texto aqui. Bom? Então, vida. Nós não somos o corpo de dor. Nós somos a vida de Deus. Tá? Então, por hoje, eu vou ter que terminar, porque são 20, 27, 20, 28, ele me derruba. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Agradeço a todos. Agradeço pela oportunidade. Valeu, Jean. Boa noite. Muito obrigado, Jean. Eu que agradeço.